Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao Centro Espírita Antônio de Aquino. Com muita alegria, estamos aqui recebendo os nossos companheiros aqui no nosso salão, lembrando que a casa está fechada, só com alguns médios que estamos vindo agora para as nossas vibrações. E sejam todos bem-vindos, pessoal que está aí pela internet, internauta, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Antônio de Aquino. E antes de darmos início à nossa reunião, nós vamos fazer os avisos, Então, primeiro, falando aqui do nosso canal, aqui do canal do YouTube. Então, a gente pedindo sempre que vocês possam se inscrever no nosso canal, que é de uma importância muito grande. Aí penso assim, é importante para o canal, para o Centro Espírita? Sim, é importante para nós. Mas o mais importante é que é mais um ponto aí de divulgação da doutrina espírita. Nós sabemos que pela internet, aí chegar em todos os lugares do mundo, podemos dizer assim. Então, vocês se inscrevam. É fácil se inscrever no canal do YouTube. Assim, qualquer pessoa, se a gente não souber, qualquer companheiro, amigo, neto, filho, que é mais novo, que entende bastante disso, consegue escrever a nós lá no canal. E quando se inscrever, lembrar de ter um sininho, que você clica lá em cima. Então, toda vez que tiver uma transmissão do nosso canal, vocês serão avisados. Tá? Além do nosso canal, do YouTube, as nossas reuniões públicas elas são transmitidas pela nossa página do YouTube, nossa página do Facebook e também pela TV Regeneração. TV Regeneração também é ligada ao Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, onde nós também somos ligados. Então, nós temos aí essas 3 plataformas aí que vocês possam usar para que possam acessar, para que possam assistir às nossas reuniões públicas. Como eu disse no início, as nossas atividades presenciais, elas continuam suspensas, tá? Mas nós temos aí as nossas programações online, toda a nossa programação está online, e vocês encontram aí no nosso site, que está aí na tela, www.caa-ro.org.br. Vocês acessem lá, e aí vocês vão ter todas as informações das nossas reuniões públicas, de horário, páginas, está tudo lá. Então, é só acessar lá o nosso site. As nossas reuniões públicas do Evangelho segundo o Espiritismo é sábado, 9h da manhã, que já é transmitida pela Obra Social Antônio de Aquino, que é no outro bairro aqui de Rio das Ostras, que é na extensão do Serra Mar. E as reuniões públicas de segunda-feira do Evangelho segundo o Espiritismo, elas já são aqui aqui do Centro Espírita Antônio de Aquino. Tá? Então, sempre às 19h. E do Livro dos Espíritos, aos sábados, aqui também sendo transmitida também aqui do Centro Espírita Antônio de Aquino. Bem, lembrando que também nós temos o trabalho do atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno é sempre após as nossas reuniões públicas. Então, aqueles que precisarem de uma conversa amiga, ou também tiver alguma dificuldade de querer conversar conosco, é só acessar o nosso site lá e tem lá uma maneira lá de vocês acessar, entrar em contato com a gente, e sempre depois da reunião pública, é importante que assista a reunião pública e logo depois a gente entra em contato. Tá? Os nossos cursos, também estão todos online. Então, o que acontece? Estamos já no final, estamos nas últimas semanas. Mas, companheiros, que vocês quiserem acessar os cursos, através aí acessando o site, tem lá os nossos cursos. Nós temos cursos às terças, às quartas, às quintas e até domingo, com o Evangelho às 17h. Então, já estamos encerrando, mas vocês podem se inscrever. E esses cursos são transmitidos ou pelo YouTube,
pela plataforma Zoom ou pelo Facebook, tá? Então, entrando lá no site, vocês terão também essas informações. Mas é importante até que vocês entrem, aqueles que têm interesse, porque ano que vem, no início do ano, né, em janeiro, né, depois nós passaremos para vocês a data correta, nós estaremos iniciando novamente, né, os nossos cursos. Então, vocês vão dar uma olhadinha, né, ainda esse ano, está terminando, aí depois, ano que vem, se inscrevam, né, para poder acessar aí os nossos cursos, tá bom? Temos os cursos dos livros da codificação, tá? Bem, nós falando também desse trabalho, né, que nós temos no YouTube, nós vamos falar também, né, da página de esperança. Página de esperança é sempre é sempre lida, é uma página lida e comentada por trabalhadores aqui da casa, sempre, né, referente a um livro dos dirigentes espirituais aqui da nossa casa, Antônio de Aquino, o Baltazar, né, Dr. Herman, e assim vai. Então, a página da Esperança, vocês também acessam pelo YouTube. E toda quinta-feira tem um episódio novo. Então, tão importante, né? Às vezes estamos com alguma dificuldade e tal, ou mesmo não estando, tão importante ouvir, né, essas mensagens, né, desses guias espirituais e também aí que é comentada, né, por esses nossos irmãos. Falando em transmissões, nós temos outros trabalhos, né? A partir de setembro, nós começamos no Instagram, também estamos lá no Instagram, onde também lá vocês podem acessar, tem informações sobre a casa, sobre as nossas reuniões. Então, acessem lá, tá? Aqueles que gostam, né, das redes sociais, entre lá no Instagram, que estaremos lá. Outra coisa que é importante, que a gente gosta de comentar bastante, é sobre o CEACast, né? CEACast é o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino. Também, toda terça-feira tem um episódio novo. Já temos bastante episódio lá. Se vocês acessando o nosso site, vocês vão ver lá onde tem uma faixa verdinha, né, que chamam de botão, mas é uma faixazinha verde, e vocês acessando ali, vocês vão ser direcionados aí para o nosso podcast. Podcast é uma coisa nova, né? Então, o que acontece? O podcast tem uma vantagem muito grande, que aonde você estiver, em qualquer lugar, né, vocês podem acessar, porque não tem a imagem, é só áudio. E é tão importante, gente. É uma conversa, né, sempre sobre, né, algum livro, né, aí se eu não me engano, está na Agenda Cristã. Estamos fazendo esse comentário sobre a Agenda Cristã, e tem também algumas entrevistas. Lá tem todos os episódios, então, se vocês podem acessar, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. Tá? Bem, hoje, né, como de costume, seria o Livro dos Espíritos, né, que já estão acostumados. Mas, nesse mês de dezembro, aqui na nossa casa, como somos uma casa ligada ao Leão Denis, né, tanto do Rio, né, como aqui de Cabo Frio, esse mês de dezembro, nós estamos aí sempre estudando uma mensagem, né, desses nossos guias espirituais, sempre falando de Jesus. Então, nós não teremos o estudo do Livro dos Espíritos, que só retorna lá para o mês de janeiro. Tá? E hoje, né, nós teremos aí, né, estaremos falando do título do livro, que é Jesus e Humildade, né? Do livro, não. O livro de Antônio de Aquino, né, do Espírito Antônio de Aquino, Inspiração do Amor Único de Deus, no volume 2, na Psicofonia de Altivo Panfiro, né? E a lição é Jesus e a Humildade. Quem vai fazer esse estudo para nós com muita alegria, nosso irmão Roberto, né, que é do Centro Espírita Leão Denis, e também aqui da nossa casa, né? Então, seja bem-vindo, meu irmão. E ele fará aí, então, o estudo de hoje para todos nós. Bem, para dar início aí, então, à nossa reunião, acalmando os nossos corações, já estão calmos, né?
A gente ir entrando aí nessas vibrações, como estamos entrando, nós vamos fazer a leitura da página de hoje. Lembrando que a página, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, onde é que fica essa página? Onde que... A página lá no nosso site, né, vocês conseguem até imprimir essas páginas, tá bom? Então, vamos lá. A página de hoje, como já li, do espírito Antônio de Aquino, que é um dos dirigentes, o dirigente aqui da nossa casa, e no livro Inspiração do Amor Único de Deus, no volume 2, a Psicofonia de Altílio Panfiro. E o título é Jesus e a Humildade. E nosso irmão traz assim para nós: o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Jesus e a humildade, tema de que tanto se fala e escreve, e que desperta reações das mais diversas nos seres humanos. Muitos proclamam ser humilde como Jesus o foi, somente ele poderia ser. Outros dizem assim: atitudes desse tipo só para seres extremamente elevados, superiores. Outros ainda pensam que, sendo a humildade característica dos espíritos de muita elevação, está totalmente afastada a hipótese de um dia nós outros, os que habitamos a planície, podemos ser humildes também. Ora, Jesus foi, em realidade, principalmente uma criatura que se importou com o ser da terra, e não poderia agir de outra maneira, sendo ele, como é, o grande condutor da humanidade terrena. No propósito de socorrer as criaturas da terra, com o projeto, se pudermos dizer assim, de amparar a evolução terrena, ele desenvolveu alguns hábitos que caracterizaram o seu ser e, portanto, pode ser chamado de humilde. Um dos hábitos de Jesus, a paciência. Ao conversar infinitamente com as pessoas, explicando-lhes exatamente qual deve ser o comportamento do homem. Outra característica de Jesus, a não violência. Em qualquer momento, em todos os momentos, sempre a opção pelo amor. Outro sinal de elevação do mestre, o caminhar com pessoas, lado a lado, para que elas pudessem sentir a extensão de seu amor. Ele não procurava afastar-se de ninguém porque as pessoas pudessem incomodá-lo. Não, ele continuava lado a lado com as pessoas, ensinando, mostrando, encaminhando. Mas um sinal da posição de Jesus, o sentir-se sempre ligado a Deus, embora todas as dificuldades do ambiente terrestre. Desse modo, jamais deixou de orar, jamais deixou de pensar em Deus, o Pai, nunca se sentiu abandonado. Muitos, hoje em dia, reclamam de solidão, de problemas tão variados que seria até difícil relacioná-los todos. Quase todos esses problemas referem-se basicamente à falta de fé em Deus. Jesus, mais do que ninguém, poderia dizer que estava em solidão. No entanto, nunca o proclamou, porque sempre em preces, ligado a Deus, estava bem equilibrado, pacificado. E seriam outras tantas manifestações que caracterizavam a posição de Jesus na ocasião em que esteve na Terra, que passaríamos horas aqui desfiando esse imenso conteúdo. Diremos, contudo, que por essas poucas coisas que lembramos, Jesus mostrou humildade. E por quê? Porque todos esses sinais, todas as dificuldades, todos os problemas que o homem passa, todos eles foram vivenciados por Jesus, de modo superior, de modo elevado. Ele jamais se deixou abater por qualquer que fosse a dor que o atingisse e manteve-se sempre acima. Por isso, podemos proclamar que Jesus e humildade caminham lado a lado, porque ele próprio assim o demonstra. E nós outros,
o que estamos seguindo-lhes os passos, devemos conservar no coração o desejo sincero de acompanhar o progresso da humanidade, o progresso dos poderosos guias que conduzem a humanidade terrena, acrisolando, ainda que pouco a pouco, sinais de humildade e de amor. Estes sinais podem ser um gesto de paciência, um momento de compreensão, um gesto de tolerância, um abraço fraterno, a superação dos problemas, ou deixar-se envolver pelo sentimento de amor ao próximo. Podemos não ter capacidade de fazer isso infinitas vezes, mas podemos dizer assim, intimamente: Senhor, ajuda-me a compreender, a entender e assinalar em mim mesmo as marcas de tua humildade. E deixa, Senhor, que o tempo, já que estarei marcado, faça a sua tarefa educativa. Mas o que eu quero, Senhor, é estar marcado por ti, por esses sinais amorosos de compreensão, de justiça, de amor, de luz, de paz. E assim, Senhor, caminhando lado a lado contigo, espero vencer, não ao mundo, mas ao meu passado, ao meu presente e preparar-me para um futuro contigo, lado a lado, na tarefa de ajudar a humanidade na sua caminhada, na direção do progresso. Assim o fazendo, assim o conseguiremos, assim chegaremos aos objetivos da luz de Deus. Antônio de Aquino. Bem, meus amigos, vamos então aí levar o nosso pensamento, né, ao Mestre Jesus e querido Mestre Jesus, envolvido nessas vibrações da noite de hoje, da nossa reunião, envolvidos na leitura da página, né, do nosso irmão Antônio de Aquino. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor possa envolver os nossos corações, nos trazendo paz, trazendo segurança, Senhor, para que termos uma reunião pública como sempre, de muito entendimento, mas também de muitas vibrações de paz em torno de todos nós. E essas vibrações, Senhor, com certeza chegarão aos lares dos nossos companheiros que aqui estão, né, a nos assistir através da internet e a todos nós que estamos aqui presentes. E assim, Mestre Jesus, pedimos também que o Senhor possa envolver o nosso irmão Roberto, para que ele possa, então, trazer suas reflexões do estudo de hoje, aí trazendo o necessário, né, a cada um de nós, através aí da sua palavra, que com certeza será também intuída aí por esses guias espirituais. E assim, Senhor, que possa ser em seu nome, que possa ser em nome de Antônio de Aquino, de Baltazar, em nome do nosso irmão Rodolfo, mas acima de tudo, Senhor Jesus, que possa ser em nome de Deus, que da nossa parte pedimos permissão para dar início em nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos agora, após a prece, a leitura, nessas vibrações, passar a palavra para o nosso irmão Roberto, que Deus, Jesus, de guias espirituais, ampare a todos nós e ao nosso irmão. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, nesse instante e sempre. Primeiras palavras e pensamentos é sempre de agradecimento. Agradecimento, né, pela equipe espiritual, por nos ter convidado, né, por permitir esse estudo, a equipe material da casa, que sempre nos convida, que faço parte dessa casa, né? A todos que estão no chat, uma boa noite também, que possamos ter um estudo assim prazeroso, porque nessa época de Natal, nós nos aproximamos das vibrações de Jesus. Não porque ela está distante, é porque nós distanciamos pelo pensamento. Mas no Natal, a gente começa, no mês de dezembro, que é Natal, né? A gente começa a pensar mais em Jesus e a gente começa a adentrar nos pensamentos dele, nas vibrações. Que ele nos falou assim, onde estiver 2 ou mais reunidos pelo pensamento, ali estaria. Então, como nessa palestra, como em nossos pensamentos, como nessa parte virtual, estamos conectados pensando nele, ele está aqui nesse instante.
Então, falar sobre Jesus e a humildade é uma grande responsabilidade. Será que nós entendemos o que é humildade? Será que nós entendemos que a humildade proposta por Jesus, eu ainda vou mais longe, será que nós entendemos quem é Jesus? Porque esse ser, vamos começar entendendo quem é Jesus primeiro, para nós espíritas. O livro dos Espíritos nos diz que Jesus é guia e modelo da humanidade. É o nosso guia e modelo, ou seja, que a gente não tenha ninguém como guia, tenha ele. Ele é o espírito mais elevado que já pisou aqui na Terra. Olha só. Essa é a definição do livro dos Espíritos para a gente de Jesus. Mas vamos mais fundo. O que esse ser fez? Eu costumo falar em algumas palestras minhas que ele, numa linguagem mais jovem, né, que ele é o nosso Wolverine. Porque ele não foi criado pronto. Ele foi criado simples e ignorante, como todos nós. Passou por todas as etapas evolutivas, está passando pela dele, mas que nós estamos passando hoje. Ele passou por todas essas. Ele conhece depressão, ele conhece as dores da alma, ele sabe as nossas aflições, porque já passou por isso. E ele não se arranha mais. Wolverine não se arranha, não se machuca, né? Ele é esse Wolverine. Ele é feito de adamantium. Não se arranha, não se machuca. Esse é Jesus. Por quê? Ele entende, ele nos entende, nos compreende. Esse ser, ele encarnou na Terra para nos dar uma referência de como devemos proceder, nas diversas atitudes, das diversas formas. A história, se a gente pegar o livro de história, a gente não vê Jesus contido no livro de história. Ele transcendeu, ele foi muito maior do que a história. Não tem referência, não tem uma frase. Mas a gente vê o seguinte, que ele encerra a verdadeira história da humanidade, porque Jesus é a história do homem vivo. Ele é uma história viva. Ele é o porvir de toda a humanidade. Porque toda a história fala o que nós fomos. Jesus veio para falar e exemplificar o que nós seremos. Ou seja, é uma coisa muito além, é muito mais ampla. Ele é um modelo vivo, é um protótipo da perfeição. Ele é um protótipo. É o que nós temos que imitar, tentar segui-lo. É uma harmonia, é um altruísmo, né? É um reflexo fiel assim, do supremo amor proposto pelas leis de Deus. O que é lei de Deus? Aquelas leis que regem todo o universo. Jesus é a luz do mundo. Tá? Esse é o nosso Jesus. Que nós temos que entender. Para poder compreender quando ele falar de humildade. Ele nunca se cansou de combater o orgulho. Nunca. Porque a humildade, ela tem um fator contrário, que é o orgulho. E o que Jesus sempre combateu foi o orgulho. Perceberam isso? A humildade da qual ele falou, ele deu vários exemplos. Está no Evangelho. O patrono da casa aí, né, o dirigente espiritual, Antônio de Aquino, no seu belo texto, ele fala, Jesus, ele não distinguiu rico, pobre, doente, sadio. Ele andou com leprosos, com ladrões, com pescadores, com todos, com prostitutas. Não que um seja melhor que o outro. Estou dizendo o nome de diversas áreas que ele andou. Com homens religiosos, doutores da lei, todos para ele tratava igual. Estava no meio deles, inserido. Em nenhum momento ele se pôs como superior. Quando indagaram que ele poderia ser Deus, coisa assim, ele falou, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele e o Pai têm o mesmo pensamento, vibram no mesmo pensamento. E quando Pilatos questionou lá no pretório para ele, fez assim, tu és rei? O que ele respondeu? Sem nenhuma insolência. Tu dizes que eu sou? Está lá em João.
né? Acho que é capítulo 19, item 37, 36. Tu dizes que eu sou. Ele não se titulou rei. Olha, a humildade é um dos valores essenciais da alma. Ele coloca a humildade como ponto-chave para a evolução espiritual. Ele nos estimula a cada instante a examinar nossas fraquezas. Enquanto o orgulho, uma pessoa orgulhosa, aquele sentimento próprio exagerado, né, de prepotência, de ter uma elevação, de ser maior que os outros, né? Esse é o caminho equivocado da criatura. E se a gente observar hoje, é um grande mal que assola a humanidade. Grande mal. Mas a gente também a gente confunde um pouco na tradução. Lá na tradução, a gente vê assim, que seja pobre de espírito, né? Pobre, pobre. A gente começa a ver que a gente às vezes uma pessoa pobre, não só de fator financeiro, pobre, a gente tem mania de falar que é pobre, é uma pessoa humilde, mas não é. A pobreza de espírito ou humildade de espírito, a tradução cabe os dois. Então, se falar pobreza de espírito, humildade de espírito, os dois estão consoantes. Consonantes, né? A humildade é aquela de coração, quer dizer, seja modesto, seja simples. É a pureza. Jesus prioriza esse fato. A gente vê que Mateus coloca lá na passagem dele, item 5, né? Capítulo 5, ele fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espíritos. Poderia ser lido, os humildes de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, aquele que não for humilde, que não conseguir fazer brotar a humildade, que nós vamos ver mais na frente, dentro de si, não vai ganhar o reino dos céus. O reino dos céus, a gente sabe que não é um lugar físico. O reino dos céus, a gente sabe que é um lugar de paz. É um estado de consciência que a gente atinge, né? Mas vamos sair outro estudo. Então, o mestre falou isso aonde? Lá nas Boas-aventuranças, lá no Sermão do Monte. Lembram disso? Uma coisa que o ser humano está bastante assim, ativo hoje é a arrogância. Eu sei, eu posso, eu faço acontecer, eu sou o cara. Jesus nunca falou isso. Imagine só, ele é o governador do planeta. Segundo alguns espíritos, né? Segundo Emmanuel, né? Ele teve reunião com os governadores dos planetas do nosso sistema solar. O cara é o cara. E nem por isso chegou aqui e falou. Ele fez acontecer. Transformou água em vinho. Andou sobre águas. Curou. Saber propriedades físicas, magnéticas. Conhecia coisas que nós não temos nem noção. Conhece, mas não tem nem noção ainda. Manipulava a matéria. Sei lá quantos sentidos ele tinha. Não tem um relato dele doente. Esse ser estava com a gente. E a gente aqui se achando o máximo. Quer ver? Tem uma historinha que foi um fato real. Foi um diálogo, né, que aconteceu em outubro de 1995, bem recente, né? Foi entre o navio da Marinha Norte-Americana e as autoridades costeiras do Canadá, lá no litoral de Newfoundland, né, mais ou menos assim, se diz o nome, né? A gente vê o seguinte, os americanos começam bem na maciota, assim, bem falando bem devagarzinho assim, por favor, alterar seu curso 15 graus para norte, para evitar colisão com a nossa embarcação, né? Aquela voz de rádio, né? Fazendo aqui. Aí os canadenses respondem prontamente, né, pelo rádio. Recomendo mudar o seu curso 15 graus para o sul. E o capitão americano irritou-se. Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso. Aí o canadense insistiu. Não, mude o seu curso atual. A situação foi se agravando no rádio, e o capitão americano pegou o rádio e falou, e berrou o microfone assim, né? Este é um porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana do Atlântico.
Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas e numerosos navios de suporte. Eu exijo que vocês mudem o seu curso 15 graus para norte, uns 5 graus norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do navio. Aí o canadense respondeu: aqui é um farol, câmbio. Às vezes, essa historinha retrata a nossa arrogância. Nos faz cego. A gente acha, nós achamos que somos donos, somos prepotentes. Quantas vezes nós criticamos as ações do outro? Quantas vezes? Quantas vezes exigimos que os outros mudem a sua rota de vida, comportamento das pessoas que vivem perto de nós, quando, na verdade, nós é que deveríamos mudar o nosso rumo? Quantas vezes a gente quer que as coisas mudem a meu favor? Quantas vezes eu quero impor as leis de Deus? Será que eu estou nessa condição? Se Jesus, esse cara que eu contei atrás aí, ele foi humilde, ou pobre de espírito na tradução, humilde de espírito, a chegar aqui e não bater no peito que era rei, que era governador, que era um espírito elevado, um espírito crístico, é um espírito que não erra mais nas coisas materiais, tá? Desse teor, ele veio aqui demonstrar um roteiro. Não se titulou como isso. Veio mostrar como prosseguir. Nós hoje estamos com orgulho muito avantajado. Nós não entendemos ainda a humildade, que é um fator primordial para a elevação do espírito. Porque não existe, fora da caridade, não há salvação. Não existe caridade sem ser humilde de espírito. Sou eu que estou falando, não, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Gente, a humildade do espírito é aquela que nos faz ser leve, estar bem em todas as situações e na presença de todos ao nosso redor. Ninguém me incomoda. A gente ainda acha que Deus discrimina o pobre ou o rico. Quando a mensagem lá de Jesus fala, é mais fácil, né, um pobre entrar no reino dos céus do que um rico, né? Lembra aquilo lá? A dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. A gente acha que pobre e rico, Deus faz diferença para isso. Não faz. Nós todos somos espíritos imortais. Todos nós teremos vivências com situações financeiras boas, outros com situações financeiras precárias, com saúdes boas, com deficiências de resgate em outras. Passaremos por diversas experiências. Só que nós não entendemos isso ainda. A falta de conhecimento nos faz ser soberbos, nos faz ser orgulhosos. A pessoa que bate no peito e fala, eu sou o cara, não conhece a lei de Deus. A pessoa que bate no peito e diz, eu faço e desfaço, não conhece a lei de Deus. A gente não pode nem afirmar se daqui a 5 minutos vai estar encarnado. Ou vai aparecer um câncer. Eu vou pegar uma Covid, mais atual, né? Não sei dizer, nós não sabemos. Então, a gente começa a entender que compreender a magnitude da lei de Deus é entender que eu tenho que ser humilde. Às vezes as pessoas, né, pertencem a hierarquias religiosas, espíritas, protestantes, católicos, qualquer um, e se acham dignos de dizer como deve proceder, de julgar, de até executar. Já fizemos muito isso e às vezes fazemos também ainda hoje. Né? De dizer como tem que proceder. Jesus não fez isso em momento nenhum. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Veja quem tem olhos de ver, né? Por que isso? Porque a gente lança semente com os nossos exemplos. Olha Chico Xavier.
Olha um exemplo de humildade. Quantas obras escreveu? O que ele tirou de fruto próprio das obras? Quantas pessoas atendeu? O que ele tirou de fruto próprio disso? Materialmente falando. É tolice se considerar superior em qualquer momento da sua existência. Hierarquia social. Quantas pessoas, né, fazem da vida uma coisa que parece que vai ser terminal. Quantas pessoas não sabem da imortalidade e aqueles que sabem esquecem. Achar que é melhor do que outro só porque difere da cor da pele parece historinha infantil. Branco, negro, azul, sei lá. Precisamos ser assim? Porque nasceu em um país ou nasceu em outro? Alguém pode saber qual é o passado de cada um? Aonde foram suas encarnações? Quais foram as suas vivências ou do outro? Não podemos. Nós não temos encarnado a lembrança das vidas passadas. Justamente por isso. Para que possamos praticar, não viver com pesos, para que possamos praticar a nossa humildade. Se hoje possuímos uma alta posição, se pertencemos a essa ou aquela nacionalidade, se a nossa pele é dessa ou daquela cor, se cremos assim ou assado, amanhã poderemos ser completamente diferentes, de acordo com as medidas impositivas de uma lei chamada causa e efeito. Causa e efeito. Mahatma Gandhi pregou a paz. Não era espírita, nem era cristão, que onde ele nasceu não se permitia isso. Então, ser humilde é de espírito. Por quê? Porque está em nós. É conquista espiritual. Onde quer que eu esteja, eu estarei vivenciando quem eu sou. As leis divinas encerram muito a sabedoria. E Jesus falou: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Essa é a verdade, a imortalidade da alma. Isso vai nos fazer ser humildes. Deus não criou nada de inútil. Por isso as reencarnações são regeneradoras. Ninguém está no lugar errado. Ninguém está com as pessoas erradas. Ninguém tem o que não merece. Ele planejou o reencontro das mesmas pessoas. Planeja com carinho, com os espíritos mais elevados, sob a orientação de Jesus. Onde vamos ter chances de reparo. Para que nós não possamos alegar depois que não tivemos oportunidades nem chances. Trocamos posições, condições de ignorância em todos os fatos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, Lacordaire, ele faz uma prece ou uma orientação fantástica. Se der no finalzinho, vou dar uma lida num pedaço dela para a gente. O nome dele é Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Ele viveu até 1861. E em 1863, 2 anos depois de desencarnado, ele dá uma comunicação. Está lá na Revista Espírita. O orgulho é a humildade. Essa peça que eu falo. Foi em Constantina, na Argélia. É simplesmente fantástico. Ele foi um sacerdote católico, dominicano, membro da Academia Francesa, esse Lacordaire. Olha, é uma coisa assim fascinante. Quem não leu vai conhecer um pouquinho daqui a pouco e a gente vai se deliciar com os dizeres dele. Nós hoje, como disse na mensagem que o Eduardo leu, desprezamos a humildade. Nós esquecemos. Né? Hoje em dia, é um grande mal que assola a humanidade. Se apresentar com uma ou sem a outra, e mesmo assim se vestir um belo traje, um terno, traje perfeito,
não oculta uma deformidade física. Não oculta. Humilde é assim. Não adianta, sem humildade, apenas falar que temos virtude. O que eu estou falando? Não adianta vestir uma roupa de humilde se eu não for de espírito. Porque eu exalo meu magnetismo. Não adianta, que às vezes a gente conhece uma pessoa, ou um espírito, bom, humilde, te abraça, te acolhe, mas na hora do rancor, na hora da raiva, ele mostra quem é. Brota um homem velho. Então, nós temos que ver realmente brotar do espírito. Nós temos que ser quem nós somos. Não adianta fingir ser humilde. Não adianta eu querer ser quem eu não sou. É muito mais fácil eu reconhecer as minhas fraquezas para que eu possa reconstruir quem eu quero ser. Porque a humildade não possui duas caras. Nunca possui duas caras. Ela é sempre afável e fraterna. Sempre. Jesus fala, é do espírito. Depois que o espírito conquista, ele não perde. Então não existe uma pessoa que foi humilde, né? Estou sendo humilde hoje, amanhã não sou mais. Não tem. Depois que você conquista, é seu. Pobres, miseráveis. Quantas pessoas, né, estão numa situação financeira difícil e tem uma arrogância fantástica como aquela do farol. Não são humildes. Então a pobreza que Jesus fala não é a pobreza financeira, é a pobreza de espírito. É o orgulho enaltecido. Então quando ele fala de pobreza, ele não fala questão financeira, ele fala de excesso de orgulho. E nós, devido a essa passagem, a gente acha, uma pessoa humilde, que às vezes está numa situação financeira difícil, mas não. Ele pode ser um pobre na nossa tradução, nossa linguagem, ele pode ser uma pessoa desprovida de situação financeira, mas isso não quer dizer que ele é humilde. Porque a humildade, aqui Jesus fala, é a humildade que brota do coração. Que tem pessoas também de grandes posses, pessoas com cargos importantes, e são sábios, são modestos, são altruístas, que se envergonham da ignorância soberbada, que convivem no meio, não gostam de aparecer, ajudam muito. Então, quem somos nós nesse contexto? Olha uma historinha que eu gosto muito também, que diz assim, um senhor, muito orgulhoso, pedante, prepotente, conhecemos muito, né? Tinha uma família muito bonita, assim, esposa, né? Filho. E ele tinha 3 filhos. Tinha um coração egoísta, era completamente voltado para si. Ele vivia em uma casa muito luxuosa, enorme, bonita, rico, né? Mansões, possuía muitos empregados. Ele era um tipo assim que maltratava os criados, sabe? Tratava mal, xingava e menosprezava, fazia sentir a pessoa assim lixo mesmo, sabe? Sempre para baixo, botando para baixo para que ele pudesse se enaltecer, orgulhoso de si. Então, ele é aquele ser humano desprezível, mas a pessoa natural porque tinha que manter o emprego, né? E este homem, ele era respeitado, empresário. No empresarial ele era conhecido. Ele atrasava o salário de funcionário sem necessidade, ele botava para render os juros para ele, depois pagava os outros, se sobrasse dinheiro ele pagava, estava pouco se importando se estava em situação financeira ou não. Tratava os outros com altivez, sempre se considerando superior a qualquer um. Um dia, esse homem pegou sua família e foi ao mercado. E tinha uma filhinha pequena, uma das 3 era pequenininha. E próximo à sua residência lá, e foi no mercado, se distraiu, esse bebezinha saiu do carrinho assim, meio engateando, e entrou no banheiro. Chegou lá, uma mulher achou a bebezinha linda, pegou, botou dentro da bolsa e fugiu. E levou a criança para si, queria ter um filho, não conseguia, essa senhora. Os pais procuraram loucamente, eles dois, né? Ele e a esposa. Procurou a bebê para cá, para lá, e não acharam. Foram nas câmeras de segurança, não viram, porque estava no banheiro, né? Foram na polícia, também não viram. E não achavam.
essa criança em lugar nenhum. Aí passava um mês, o desespero foi crescendo, passou 2, passou 3, e não achava. Só que essa mulher, com o passar dos anos, a criança foi crescendo. E perdeu, não conseguiu achar. Não, passou anos, né? Passou em 7, 8 anos. E seus verdadeiros pais já viam assim, eles, né, já perdiam a esperança de achar. Tinha até esquecido, entre aspas, né? E mais a Lázaro adoeceu. Ficou doente, e não tinha situação financeira muito boa, e a filha começou a fazer pedidos nos sinais, pedidos nas ruas, de alimento, de remédio para ajudar a mãe, e a mãe veio a falecer, desencarnou. E ela ficou só, e continuou a fazer pedinte, que não tinha quem sustentasse, né? Determinada vez, ela para em frente à fábrica do pai, que ela não sabia que era o pai, nem ele sabia que era a filha. E ele passa, e ela conheceu aquela fisionomia, sabe? Deu aquela... Olhou, se identificou. De repente, ela bota a mão nele e pede um dinheiro. Pode me ajudar? Ele, com um rompante, deu um empurrão nela, ela caiu e bateu a cabeça no chão. Ele olhou, tá nem aí, virou as costas e saiu. E os empregados correram para lá, pegaram, socorreram ela, levaram para o hospital, né, porque ela estava desmaiada, com a cabeça batida, que foi brutalmente que ela empurrou. E ele nem socorreu, porque não sabia que era sua filha, para ele pouco importava. Então, aí o que aconteceu? A esposa dele soube da situação, né? E foi levar, sobre o ocorrido, e foi levar uma rosa para a menina, né? Porque ela não era uma pessoa como ele, assim, a esposa dele. Levou uma rosa para a menina. Quando chegou lá, né, a moça, quando levou a flor para a garota, percebeu um sinal atrás da orelha que a filha dela tinha. E quando fizeram o exame de DNA, né, descobriram, ela suspeitou que era a filha dela, e quando fez o exame de DNA, descobriu que aquela filha era justamente a filha deles que estavam sumidos, e estavam pedindo situação financeira difícil, pedindo dinheiro, e foi a filha que o pai empurrou. Ele pediu 1000 desculpas, pediu perdão, né? Será que ela perdoou ele? Né? E ele, como se sentiu? Essa história somos nós. Eu contei essa historinha para a gente poder analisar o seguinte. Imagine a gente na situação dessa. Eu não sei quem são as pessoas. Vamos ampliar nosso conhecimento para o mundo reencarnacionistas, né, onde eu tive várias experiências. Eu não sei quem é meu irmão que está ali. Pode ter sido meu filho, meu pai, meu tio, pois somos todos irmãos. Por que eu trato o outro com desprezo? Por que eu trato o outro com inferioridade? Por que eu sou tão orgulhoso? Porque eu não conheço a verdade de Deus. Por que isso acontece? Porque eu não estou estudando. Por que Jesus veio e demonstrou como é ser humilde? É lavar os pés. Lembra aquela passagem de lavou o pé? Isso é se humilhar? Não. Isso é fazer com o outro aquilo que eu quero que faça comigo. Isso é maior de lei. É a maior lei que serve para todos os profetas. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Alguém disse assim com muita propriedade, né, que não convém mostrar ao homem grandeza do seu futuro, sem lhe dar a conhecer a humildade de seu passado, nem tampouco fazê-lo sabedor deixando na ignorância daquele. É mais ou menos assim. Você sabe quem és? A pergunta que eu faço é essa. Ou somos tão insensatos? Nós conhecemos nosso passado? Já parou para pensar na trajetória que transcorremos? Nossas encarnações? Já parou para pensar o que eu tive que caminhar para chegar até aqui? Em que situações eu reencarnei? O que eu ignorei? Olha para baixo, nas escalas inferiores. Homem primitivo. Matava. Canibalismo. Kardec, quando questiona, né, os espíritos sobre canibalismo, ele responde mais ou menos assim: tu mesmo já foste um? Ou seja,
Nós não podemos criticar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Jamais executar. Porque se a gente olhar hoje, nós somos seres muito primitivos. Mas nós seremos anjos, seremos humildes de coração. Jesus vem para apaziguar a nossa tristeza. Jesus vem para nos mostrar que nós somos também filhos de Deus. Que essa humildade nós temos que desenvolver individualmente. Ninguém pode ser humilde pelo outro. Porque se a gente olha, eu mostrei olhando para baixo, mas olha para cima. Olha quantos espíritos elevados tiveram aqui e pregaram a humildade. Olha a Madre Teresa, o próprio Chico, Francisco de Assis e tantos outros. Poderia passar assim a noite numerando. Por que a gente desanima? Nós temos que saber para onde vamos, o que eu quero, o que eu tenho que conquistar, quem é meu guia e modelo, o que eu preciso fazer para transformar a minha vida em uma vida feliz. O que eu preciso fazer para não mais adquirir essas doenças. O que eu preciso fazer para conhecer um futuro radiante, aquele que me espera, porque eu tenho um futuro. Não vai acabar no túmulo. O que eu quero? O que eu posso suportar? Olha os anjos, santos, arcanjos, sei lá qual o nome que se dá. Todos eles passaram por isso. Os espíritos nos falam que essa etapa é uma etapa das mais fáceis de vencer. Olha um espelho. Vamos botar para um espelho na frente. Vamos fazer o nosso irmão que está lá seja aquele reflexo do espelho. Seja eu. Porque aquele que é orgulhoso, não se engane, haverá muito ranger de dentes. Aquele que é orgulhoso e não se mantém na tentativa de mudar para entender e demonstrar a humildade ou a pobreza de espírito, Deus mostrará o passado. Através da lei de causa e efeito. Vai fazer curvar até o pó da terra onde foi tirado. Ele vai desencarnar. Vai conhecer a humildade. Deus vai mostrar um futuro. Vai mostrar o limiar do céu. E vai cumprir a palavra do Evangelho. Né? Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Agora nós possamos entender que Jesus quis falar com isso. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se acha o bambambam da carne seca, chegando lá, vai estar lá embaixo. Quando eu falo chegando lá, não chegando no céu, não. Eu vou chegar daqui a pouco desencarnando, não vai demorar, não. A gente estava conversando um pouquinho antes, como é que nós avançamos, né? De 50 anos, 40 anos. Quando eu falo um pouquinho antes, foi antes de entrar na live aqui, tá, gente? Na palestra. A gente passa muito rápido. Daqui a pouco nós estamos encarnando. O que eu construí? Você lembra de Sócrates, o filósofo, considerado sábio? Ele falava que não sabia nada, só sei que nada sei. Porque quanto mais se estuda, mais se sabe que não se sabe nada. Como Chico Xavier, eu sou a pulguinha. Nós somos essa pulguinha. Quando Sócrates, né, foi, né, julgado lá, né, porque quando falou isso, só sei que nada sei, levaram pessoas para ele, né, como testemunha para culpar ele lá, um pintor, né, e todos falavam que eu sou o melhor pintor, eu sou o melhor pedreiro. Aí ele realmente viu, eu devo ser o mais sábio mesmo, porque as pessoas acham que é o máximo. Ninguém aqui é o máximo em nada. Nós estamos num planeta de expiações e provas. É um planeta que acabou de sair do primitivismo. Acabamos de descobrir o fogo. Nós nem sabemos ainda como trazer na nossa mente as nossas vivências. Nós não entendemos nem os sentidos. Se a gente perceber a vibração de um irmão querido, a gente sai correndo. Não entendemos nem a mediunidade.
Gente, gente humilde, força moral por excelência, nivela todos os homens como irmãos, estimula a prática do bem. O orgulho, ao contrário, é uma fraqueza, dispersa, odeia, revive e faz o homem sucumbir, né? Eu vou ler uma historinha aqui, para que a gente, antes de ir um pouquinho da peça, der tempo aqui, ver aqui uma historinha que diz o seguinte, para a gente poder imaginar. Imagine a gente, Deus é um grande carpinteiro. Imagine assim, tá? Arquiteto disso tudo. Olha essa historinha. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Aliás, vamos botar nós como carpinteiro, tá? Desculpa. E Deus como dono de toda essa magnitude aqui, dessa construção. O carpinteiro estava para se aposentar. Aí ele pega, conta a seu chefe seu plano de largar o serviço de carpintaria, de construir casa, viver uma vida mais calma com a família, né? Descansar, o sonho da aposentadoria da casa própria, né? Que ele pudesse construir a sua casa, descansar com as famílias. Ele conta todo esse plano com o chefe. E o chefe para, pensa e responde: claro, meu amigo, vamos sentir muito a sua falta, né? Mas sabemos que você necessita da sua aposentadoria. E ele fala o seguinte: vou pedir para você uma última tarefa, uma tarefa pequena, para que para a gente possa lembrar de você. Você vai construir a última casa. Poxa, construir uma casa demorava 6 meses, é um ano. Aí ele pegou o projeto da casa e deu para o carpinteiro. Poxa, como que ele ia falar que não queria construir? Uma última tarefa, era para ele dar a aposentadoria. O carpinteiro pegou. Mas ele começou a construir com o coração, o carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos, seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço, achava que o chefe foi mal com ele, achava que o chefe utilizou a mão de obra dele, né? A matéria-prima de qualidade inferior, ele foi fazendo tudo de qualquer jeito, né? Não pregava algumas madeiras, não serrava torto. Foi uma maneira lamentável de encarar a sua carreira, de encerrar a sua carreira, porque ele achou que o chefe tinha prejudicado ele. Em vez de dar aposentadoria, deu mais um trabalho, depois de 30 anos de trabalho. Então ele terminou seu trabalho, fez 1 ano construindo a casa, construiu a casa toda, veio o construtor, né, inspecionar a casa. Na inspeção, né, o chefe falou assim: toma aqui, meu filho, essa chave. Esse aqui é o presente, esta é a sua casa. É o presente que eu te dou pelo seu tanto tempo de trabalho aqui na nossa empresa. Ou seja, Deus é assim. Ele nos dá o trabalho. Ele nos dá a encarnação. As formas de trabalhar, a humildade, a caridade, que andam sempre juntas. Só que a gente, às vezes, se revolta com as pessoas que estão ao nosso lado. Se revolta com a situação financeira. Se revolta com as coisas que acontecem no dia a dia. Mas tudo, na verdade, é a nossa casa íntima. O que Deus proporciona para a gente, através das encarnações, é a construção da nossa evolução. E a humildade é o caminho certeiro, é o caminho seguro. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída. Fazemos menos do que teríamos condições. Depois, surpresos, nós olhamos para a situação que criamos. Descobrimos que vamos precisar morar naquela casa que construímos. Esses somos nós. Na maioria das vezes, se nós soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Poxa, mas nós sabemos. Por que não fazemos? Pense em você, como carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia a gente martela um prego novo, coloca uma armação, levanta a parede, constrói sabiamente. A única vida que a gente construirá é a nossa mesmo. Deus nos criou individual. Todos nós caminhamos individualmente. Então não vamos esperar pelo outro para caminhar. Vamos servir de exemplo para que o outro possa caminhar junto. Isso é ser humilde. Jesus falava, caminhava e arrebanhava, como está nos arrebanhando hoje. Não deixem de ler, que está acabando o horário, passa rápido, né? Falta 5 minutinhos. Vou ler um pedacinho, mas vocês completem lá no capítulo, né,
Eu falei lá do orgulho e a humildade, Lacordaire, item 11. Ele fala assim: que a paz do Senhor seja convosco. Meus queridos amigos, aqui venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Isso é Lacordaire, lembra que eu falei Lacordaire? Aos pobres espíritos que habitam outrora a terra. Conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede e de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e que ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me a favor de pô-lo ao alcance de todos. Ó vós encarnados, somos nós, né? Que vos acheis em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar aos vossos olhos. Ele, 2 anos depois desencarnado, hein? Aí ele fala assim, ó, a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podereis ser caridosos com o vosso próximo? Ó, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude que não possuis, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Não vou ler o restante, não, faltam 3 minutinhos, tá? Só essa parte aqui. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas de seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Gente, leiam isso aqui tudo completo lá, tá? Porque, como eu falei com vocês, é uma prece, está no capítulo 7, tá? Item 11. Lacordaire mostra, depois de 2 anos encarnado, como é importante nós sermos humildes. Ele pede que Deus clareie a sua visão para que possa passar para nós a importância da humildade, para que nós consideremos irmãos, para que sejamos unidos e se amando. Porque os discípulos de Jesus, esse que citei lá no começo, se conhecerão por muito se amarem. Gente, não está na doutrina espírita. Não está nos grandes grupos religiosos. A salvação. A salvação está dentro de nós, na caridade, na humildade. Que possamos entender todos os irmãos por muito se amarem. Esses são os discípulos de Jesus. No mundo superior, mais elevado que o nosso, os Espíritos de Cristo muito se amam, se respeitam. É isso que nós devemos entender. Diferença de opinião vai existir. Os Espíritos não são iguais, mas com respeito, com altivez, né? Aquela altivez de eu te entendo, eu te acordo, mas tem que ser de espírito, ou seja, tem que ser conquista. Essa é a nossa proposta para essa encarnação. Entender a verdade da imortalidade. Entender que a essência de Deus está dentro de cada um. Entender que a humildade é um fator primordial para a nossa evolução. Essa é a proposta que o Cristo prega em todo o seu evangelho, de cima e embaixo. Esse é o amor proposto por Deus. Esse é o amor explicado e exemplificado por Jesus, para que a gente possa seguir. Porque a vida, ela não acaba no túmulo. Porque a vida é muito mais do que a condição social ou a pele que eu tenho hoje. Então, que Jesus possa estar sempre em nossas vibrações, possa estar sempre ao nosso lado, que possa abençoar essa casa querida, abençoar cada um nesse chat presente, e que a gente possa, cada vez mais, sem culpa, praticar a nossa humildade, praticar essa conquista espiritual, que Jesus possa estar sempre conosco, graças a Deus. Vamos aí agradecendo, né, nosso irmão Roberto, e por toda essa reflexão
aí do estudo de hoje, que ele trouxe aí para todos nós, né, e que, com certeza, né, ele estará outras vezes aqui com a gente. Bem, meus irmãos, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Se tivéssemos, né, as questões aí presenciais, seria a hora do passe, né? Mas, de qualquer maneira, né, nós aqui que estamos presentes, vocês que estão aí pela internet, né, durante a leitura, durante a prece que faremos, né, vocês ficam aí, pensem nos seus guias espirituais, vão vibrar, né, envolvido aí com o estudo de hoje, e com certeza os guias espirituais estarão aí nos abraçando, né, nos acalentando, isso aqui é importante. Então, nós faremos aí a leitura do Evangelho de hoje, né, dessa página, depois faremos uma prece e encerraremos aí os trabalhos. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, e o item 20, beneficência exclusiva. É uma mensagem, né? Na verdade, é a resposta para Kardec, uma pergunta que Kardec faz, e quem responde é o Espírito São Luís, em Paris, 1860. E a pergunta é assim, Kardec pergunta, pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou mesmo partido? E São Luís responde assim, não, porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos, e antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos? Se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, porquanto, sem lhe pedir satisfação à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo, só conseguiria que ele a odiasse. Bem, meus amigos, nesse momento, então, vamos aí elevar o nosso pensamento novamente ao Mestre Jesus, aos nossos guias espirituais, e assim, Senhor Jesus, nesse momento, envolvidos pelas vibrações das leituras de hoje, do Evangelho, da página de abertura, envolvidos, Senhor, que fomos durante a nossa reunião pública, do estudo do nosso irmão, fomos aí envolvidos aí com a sua paz, com as paz desses guias espirituais. Que possamos, nesse momento, podemos sentir as vibrações desses nossos irmãos. Sentir eles nos abraçando, nos acalentando, nos trazendo paz, trazendo equilíbrio. Que possamos sentir o abraço desses nossos irmãos. Todos nós aqui presentes e também nos nossos lares, aonde estivermos, que possamos sentir esses irmãos nos apoiando, trazendo tranquilidade, não só ao nosso coração, aos nossos pensamentos, mas também aos nossos lares, sendo aí envolvido com essa irradiação desses guias espirituais da casa de Antônio de Aquino, junto à irradiação de guias espirituais que vão aí envolvendo a todos nós, guias espirituais que vão se aproximando dos nossos lares, vão se aproximando dos nossos corações, trazendo essa paz. E envolvidos, Senhor Jesus, nesse amor tão grande, possamos também, que possa também
essas vibrações chegar àqueles companheiros que estão passando pelos nossos pensamentos, companheiros com as suas dificuldades, com as suas necessidades, com as suas dores, que todos, Senhor Jesus, possam ser acalentados nesse momento pelos nossos irmãos. Possa ser acalentado por Ti, Senhor, trazendo a paz a cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos de tanta paz e que possamos, então, guardar junto aos nossos corações. E assim, agora, meus irmãos, nós vamos agradecer, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que tivemos de estarmos aqui na noite de hoje, junto aos estudos de hoje, dos seus ensinamentos trazidos para todos nós, que possamos, Mestre Jesus, a cada dia, a cada momento, continuar com essas vibrações ligadas a Ti. Obrigado, Senhor Jesus. E assim, Mestre, que possa ser em Seu nome, que possa ser em nome de Antônio de Aquino, de Baltazar, do nosso irmão Rodolfo, mas acima de tudo, Senhor Jesus, que possa ser em nome de Deus, da nossa parte, pedimos permissão para dar encerrada a nossa reunião pública da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom fim de semana, e não se esqueçam, amanhã nós teremos aí, né, nosso estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, às 17 horas, e segunda-feira estaremos aqui às 19 horas para a nossa reunião pública aí, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos.